Ó, vamos voltando, nós estamos buscando a explicação dessa função. Você perguntou sobre monotonia. Para calcular a monotonia, eu recomendei fazer derivadas, porque é justamente onde a derivada é igual Mas a zero. derivadas sempre, né? Sempre é Sempre, melhor, sempre, sempre sempre. melhor, sempre melhor. Ok. Bem, é bom tu treinar a derivada para isso, né? Sim. Daí, Uhum. por quê? Porque justamente onde a derivada é igual a zero é os pontos críticos onde muda a tendência. Então a gente derivou pela regra do quociente. Foi bem simples, só fazer cada pedaço, colocar na fórmula, ficou assim. E agora a gente vai verificar onde que ela é igual a zero. É importante também verificar as singularidades, mas como essa divisão nunca vai dar, não vai dar zero embaixo, né? Então nunca vai dar um infinito. Uhum. Portanto, não precisa se preocupar com singularidades nesse caso. A Uhum. gente conversou também sobre contradomínio e imagem. O domínio são os valores onde você pode colocar o x, aqui você pode colocar qualquer valor de x. O Uhum. contradomínio são os possíveis valores de y, que essa função teria, independente do formato, ela está num plano cartesiano, então ela é os reais também. Então, Mas a imagem são os valores que ela de fato vai assumir, e ela só pode assumir de y0 até infinito. Então é isso. Imagem é diferente de contradomínio. E ok. tanto é que às vezes cai uma pergunta assim: essa função é sobrejetora? Uma pergunta que às vezes cai. Uhum. Se ela, para ser sobrejetora, essas duas coisas têm que ser igual. Os dois deveriam ser o mesmo. Que não é o Uhum. caso, né? Essa aí, por exemplo, não é sobrejetora. Muito Ok. bem, então agora a gente vai verificar isto. É o. Qual é o único valor que faz sair zero aqui? Ou, na verdade, o único eu falei besteira. Tem dois valores que fazem essa derivada dar zero. Dois valores que eu posso dar ao x? Exato, e esses dois valores vão fazer dar zero. É um. Não, peraí. No Um é numerador um é um. deles, perfeito, e o outro? No numerador é um. No No denominador denominador não tem como dar zero, só não se tem fosse como. infinito ali. O Pois. x da divisão por infinito dá zero. Sim. Mas no numerador é um. Tem o 1 e tem o menos 1, tá bom? Sim, também é verdade, sim. Pois, porque Então menos são os um. dois. Sim. Então, provavelmente, o que vai rolar vai ter um comportamento antes do menos 1, depois, entre o menos 1 e o 1, e depois do 1. É isso que vai rolar, beleza? Ok. Então, só para concluir o raciocínio aqui da minha parte, o contradomínio dessa função vai ser sempre o conjunto real, então. O contradomínio dessa função, sim, sempre o conjunto real, isso mesmo. Daí a justificativa é porque qualquer número que eu posso colocar aqui, pelo fato de ser um número real. Não, o contradomínio, ele só tem a ver com o espaço onde a função está, nada além disso. Tu nem Uhum. olha direito para a função, só tenta perceber em que espaço ela está. Ela está nos reais, então é os reais, ok? Agora, a imagem, sim, tu tem que avaliar a função, tá bom? Ok, certo. Ah, daí, professor, eu tive dificuldades também A gente não na terminou linha. ainda, tá? Ah? Tem que avaliar agora onde que é crescente e onde é decrescente, né? Ah, sim, sim, sim. Daí agora tu pode até, tipo, fazer a ideia daquilo que tu me falou, de x mais um, x1, né? Aquelas coisas. Você até poderia, porque o que que você pode fazer aqui? Você pode pegar a sua funçãozinha derivadinha agora e avaliar algum valor antes de menos um, para ver se ela é crescente ou decrescente. Se depois do menos um ela for crescente, então mudou de tendência. Por exemplo, se a gente colocar antes do. Tem que ser menor que menos um, Samuel. Aí vai ficar 1 menos 4, certo? Uhum. E ali embaixo a gente já conversou, né? Vai ser sempre positivo. Então eu vou colocar aqui positivo. Porque não precisa avaliar o valor que tá lá. O que a gente precisa avaliar aqui é o sinal dessa resposta, se ele vai ser positivo ou negativo. E tu concorda comigo que vai ser negativo, né? Professor, desculpa, eu só me perdi na parte que o professor colocou -2. É Derivado de porque eu menos. tenho que. Só, bem, talvez com o desenho aqui fique um pouquinho mais claro. A Ok. nossa ideia vai ser avaliar o sinal da derivada relacionado com esses pontos de singularidade que a gente encontrou. Então a gente encontrou o menos 1 e o 1, certo? Sim. Então são essas as três regiões que a gente tem que avaliar. Valores menores que menos 1, entre menos 1 e 1 e maior que 1. Uhum. Portanto, eu peguei o menos 2 para avaliar essa região aqui, que é uma região menor que menos 1, beleza? E Certo. essa região aqui deu decrescente. -2. Uhum. É,
um valor, a derivada deu menor que zero, então deu decrescente, beleza? Ok. Então eu vou colocar isso aqui como símbolo de decrescente. Agora a gente pode colocar um número entre menos 1 e 1, por exemplo, 0. Uhum. Se eu colocar o 0, vai dar 1, certo? Uhum. Conta grande, né? Mas as contas no exame são grandes mesmo. Pois. Então, legal, se a gente colocar o 0 dá 1, o que significa que é positivo e de fato aconteceu o que eu falei que ia acontecer, mudança de tendência, né? Já que esse é um ponto crítico, é um ponto onde muda a tendência. E a Uhum. ideia é que depois que a gente colocar um número maior que 1, volte a ser decrescente. Por exemplo, se a gente colocar o 2 aqui, vai ficar, de novo, menos 4, de novo, negativo. Uhum. Então são essas as regiões, tá bom? De monotonia. Então tu vai dizer que antes de menos 1 é decrescente, entre menos 1 e 1 é crescente, depois é decrescente de novo. Viu como a derivada mostra exatamente quais são os valores que tu tem que avaliar? Sim. Pois é. Perfeito, tá aí, ó. Essa é a resposta. Ok. Nossa, com a derivada é sempre o melhor caminho. Sim, sim, qualquer outra coisa lá tu vai ficar se enrolando muito para pensar qual é o valor, etc. Não, AB, usando aquela técnica, estava me dando dor de cabeça. Tentei resolver usando a técnica do U de N mais 1 menos U de N e eu fiquei baralhada. daí fica muito grande as funções, né? Pois, Fica ruim demais. ok. E tem que envolver também desigualdades, é chato. Sim. Já conversamos. Contradomínio são os valores que são, é o espaço, melhor dizendo, é o espaço onde a função está definida, como ela está definida nos reais. O CD, a gente chama, é os reais. Pronto. Uhum. Ok. Não tem nem conta, olha só que maravilha, né? Uhum. Determine a equação da reta tangente ao gráfico. Pô, não mudou isso ainda? Lá em. Como é Ah, que. Tu mora? Cabo Verde? Tu morava em Cabo Verde, é isso? Cabo Verde. Isso. Eles falam, eles colocam esse Czinho aqui ainda? É, ainda também. Sim. Eu não É estou só dizendo que no Brasil tá certo, mas eu ouvi dizer que teve um negócio das línguas portuguesas ficarem todas as mesmas, e eles tiraram esse Czinho aqui. em Cabo Verde, acho que ainda usa. Aqui em Portugal também certamente ainda estão a usar, porque essa prova é do ano passado. Sim, estranho. É. Tomara que saia igual a prova desse ano. Professor, Esperamos. olha, eu tô assim, eu começo a estudar matemática e depois tenho que pensar em física e química. Eu fico toda baralhada, não sei por onde que eu começo. Eu recomendaria começar pela matemática mesmo, para tu ter as bases para entender a física, né? E a química. Pois. É que Não adianta. a matemática também é muitos exercícios para rever. E só me faltam, tipo, 2 semanas, já, porque a prova vai ser dia 6 de maio. 6 de maio, tá chegando. Está chegando já. E dá É a prova de segunda. física ou é de matemática? Eu vou ter as duas provas, Ao professor. Eu mesmo. vou ter matemática A, depois física e química, as duas. Entendi. Putz. Pois. E hoje eu queria, por isso que eu fiquei com a expectativa que o professor teria vaga a seguir, porque eu tenho ainda exercícios de física que eu não sei. Eu tenho um livro que eu comprei de física e química, só que é tão complexo. Eu tento pesquisar os tópicos que me pediram para estudar e eu me perco, porque não está lá escrito assim, tipo, está às vezes subtendido. Por exemplo, pedem para estudar, tipo, suponhamos, mecânica, mas não está um tópico tipo termodinâmica, por exemplo. Você tem Uhum. que ir lendo e ir apanhando, tipo, não é fácil. Eu concordo com você, não é fácil. Eu já peguei essa parte de física aí e, nossa senhora, eles cobram umas coisas assim que tu tem que fazer uma interpretação complicada. O problema tá mais na interpretação, na verdade, né? Pois, por isso eu queria ver se, terminando esses dois que faltam agora, o professor conseguia me ajudar na física, Claro, só resolver mandas a a prova. prova já, daí eu tento verificar. Sim. A Determina a prova está equação no da reta. mesmo, desculpa, Diga. a prova está no mesmo enunciado. Ah, é? Tá Ah, tá. igual, tá Mesmo lá tudo. arquivo? Yeah. Tá bom. Ok. Bem, para fazer esta, né, o que que a gente tem que fazer? Equação da reta tangente. Tem a ver com derivada, né? Como eu estava te explicando.
Aquelas Também. retas tangentes lá tem a ver com derivadas. Quando ele pede a equação da reta tangente, eu vou te dar uma dica, é para tu decorar. No Brasil a Uhum. gente chama isso aqui de ioiô michoxô. Ioiô Ah, eu lembro dessa fórmula no ensino médio. é uma das várias formas de você representar uma reta, né? Reta tangente. Isso. Ioiô, seus... Ela vai virar tangente porque o mi aqui, ele é a derivada, vamos dizer assim. Uhum. Ele vai Professor, você ser. já sabe que eu já decorei aquele quadro da música? Então você é Nossa, boa de decorar com essas bobicinhas. nossa, o professor tem me ajudado imenso. Que bom, Excelente que bom, professor. que bom. Então tá bom. Ó, perceba que o m, que é o coeficiente angular, ele vai ser, na realidade, a derivada da função, que tu tá buscando a reta tangente no ponto, né? Uhum. A derivada da função nesse ponto. Então a gente vai ter que derivar e colocar esse valor na derivada. Portanto, muitas coisas aqui a gente já tem, né? Uhum. Por exemplo, quem que é o io e o sho, né? Eles são os valores associados ao x igual a 2 na função, né? Uhum. Então, por exemplo, a função é essa. Poxa, sujei a função aqui. Aqui tá bonitinha. Aí, olha só. Bem, a gente já escolheu quem é o x0 que a gente quer avaliar. Então, o x0 a gente já tem, esse cara aqui mesmo. Portanto, o y0, que é esse aqui, vai ser a função no x0, ou seja, no 2. Uhum. Que vai ser, então, 2 dividido por 1 mais 2 ao quadrado. Então, o y0 vai ser igual a 2 dividido por 5. Uhum. Pronto. Temos o x0, que é o 2. Temos o y0, que é o 2 quintos. Então, já temos aqui e aqui. Agora tem que descobrir esse cara. Não vai ser difícil. A gente vai pegar a derivada. Eu quase que fiz isso já, só que eu fiz por menos 2, né? Mas vai dar Uhum. na mesma, na prática. Eu Uhum. vou até, só roubar aqui. E no lugar do x, eu vou colocar 2, né? Então eu vou apagar aqui o carinho. Que é o que o problema está pedindo. Se fosse outro número, eu colocaria outro número. Uhum. Então vai ficar 1 menos 4, vai ficar menos 3. Os três. E aqui vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. É. Tá bom? Pronto, então agora de novo é só montar as pecinhas do quebra-cabeça. Nada além Uhum. disso. Ok. Então, vamos lá, vamos ampliar um pouquinho. O y0, acabei de encontrar aqui, jogando o x0 na função. Tipo como a gente fazia lá no ensino médio mesmo, para encontrar as retas e tal. Agora o x0 é esse cara. O 2 é o próprio 2? O que eu estou inventando coisa aqui? É o próprio 2. Uhum. E a derivadinha ali, que vai dar o coeficiente angular da reta tangente, né? Que essa é a interpretação geométrica da derivada, é o coeficiente angular da reta tangente. É isso. Beleza? Pronto. Tá feita a equação da reta. Nossa, Só isso. é só isso? Só isso. Se você saber derivar, as coisas andam, viu? Fogo. Então eu vou ter que treinar mais na derivada. Isso. Eu quero que você repare uma coisa também. Deixa eu Hum. salvar aqui, porque eu acho que essa questão terminou, né? Perceba que o coeficiente angular deu negativo, né? Menos 3 sobre 25. O que Sim. isso significa? Significa que a reta é decrescente. Ok. Toda vez que tu tens o coeficiente angular negativo, tu tens uma reta decrescente. Nós estávamos avaliando no 2. Uhum. O 2 é um ponto que está nessa região aqui, tá vendo? Uhum. E é a região decrescente. Então, deu o que a gente estava esperando, que fosse uma reta decrescente. Uhum. É uma forma de tu fazer uma prova real. Você verificar se as outras respostas estão certas, se fazem sentido. E fez. A matemática é exata. Sim, é sim. Vamos. Uau. Nossa. Legal, né? Agora tu refaça aquilo lá, porque daí vai ajudar bastante. Não, como eu não vou ter aula a seguir, eu só entro às 4 da tarde. Eu vou pegar no exercício que o professor me ensinou hoje, eu vou fazer sozinho. Perfeito. É. E depois, a última questão da matemática que diz, seja g de uma função com derivada. É a seguir a... Deixa eu ver. Tu queres ver então a próxima? Sim, Ah, tá.
Essa AD. Ah, próxima e pensei que fecha. envolvia. Uhum. Pensei que já era outra. Tá bom, vamos abrir aqui. É só essa e vamos já para física. Que eu preciso, tipo, para o professor, se calhar deve ser fácil a interpretação, mas eu tenho algumas rasteiras em física que eu não consigo às vezes apanhar. Seja g de x uma função com derivada g' igual a fx. Tá. Bem, ele está falando ainda daquela função que a gente está trabalhando, né? Estude a concavidade de G. O Então que é isso de seja. concavidade? Ah, calma aí. É que ele confundiu tudo aqui nesse enunciado. Seja G uma função que a derivada dessa G é igual à nossa função. Uhum. Caraca! Então ele fez aqui para confundir. Fogo. Fogo. Deixa eu colocar aqui. Ó, essa aqui é a F. Uhum. Então a F é a G'. Uhum. E ele quer a concavidade da G, da função que, quando derivada, gera a F. Uhum. Só que concavidade a gente estuda com a segunda derivada, tá bom? Uau. Se a segunda derivada de uma função for maior que zero, ela é côncava. Sim. E se for menor que zero, ela é convexa. Ok? Ok. Deixa eu escrever aqui. Então isso é estudar a concavidade, tá bom? Uhum. Convexa. Agora, claro que vai acontecer nessa função de você ter uma região côncava e uma região convexa, né? Vai ter um ponto ali que ele vai mudar de uma região para outra, que é o ponto de inflexão. A gente chama de ponto de inflexão, que a Uhum. gente obtém, imagine, derivando duas vezes e igualando a zero, beleza? Sim. O que ocorre é que ele quer a concavidade da função g. Sim. E a f já é a derivada da g. E como eu falei que a concavidade tem a ver com a segunda derivada, então significa que a derivada da g, que é o que a gente quer, a segunda derivada da g, então a gente, né, eu usei f porque a gente normalmente usa f, né? Mas aqui para Uhum. esse caso a gente pode usar g para ser mais direto ao ponto. O que acontece é que a segunda derivada de g é igual à primeira derivada da f. Isso é a interpretação confusa que esse enunciado nos deu por causa disso aqui, tá bom? Então quer dizer que vai dar o valor que a gente já tem. A derivada que a gente já tem, exatamente, e vai dar o valor que a gente já tem, perfeito. Vai dar o menos 1 e o 1. Então a Hum. gente nem vai precisar avaliar. Olha só que legal. A gente pode continuar utilizando isso aqui para avaliar. Hum. Se aqui tinha dado negativo, lembra? E eu coloquei que é decrescente, então Uhum. aqui ela é convexa. A nossa G, né? Estamos falando da G. Aqui ela é convexa de novo, e aqui ela vai ser côncava. Pois, porque é maior que zero. Isso. Beleza? Uau. Então nem precisou fazer conta de novo, viu? Algumas coisas são só interpretação. E eu a ver esse exercício a pensar, nossa, se calhar é muito cálculo. Mas pronto. Quem sabe, sabe. Talvez, né? Se tu fores fazer aí, cuidado, né? Que parece muito direto quando eu tô fazendo, mas é porque eu já sei o caminho, né? Do começo ao fim, eu já imagino que vai Uhum. acontecer. Mas quando a gente não sabe, né? Às vezes fica meio confuso. Pois. E aí, qual é a próxima? Então, física, por favor, professor. Por Socorro. favor, por favor. Bem, qual a questão da física? Tem tantas, né? Tem essa, uma esfera. Bonitinha essa. Bonita? Eu achei ela bonitinha, fofinha. Olha, pra quem sabe, é bonita mesmo. Não Então, mas é sabe, que assim, ó, sete cabeças. quando o pessoal vem me pedir físico-química para exame, já começa a me dar um ruim, porque aquelas questões são muito difíceis. Yeah. Só que essa aqui já tá um pouco mais simpática, tá? Já Por vi que que você já pareça. simpatizou com a prova dos maiores de 23 anos. Eu gostei dela. Poxa, vou fazer ela, já que eu sou maior de 23 também. Vai que eu consigo aí. Vamos ver. Bem, o que está pedindo aqui? Uma esfera de massa 2 kg é lançada na horizontal com velocidade 10, deslizando sem atrito, e sob um plano inclinado que faz um ângulo de 30 graus com o mesmo plano. A bolinha vai tentar subir, tadinha. Uhum. É a força. Represente graficamente na figura as forças que a esfera está sujeita durante a subida no plano inclinado, assim como a sua resultante, legendando-a detalhadamente. Uhum. O negócio é o seguinte.
Ó, vamos colocar a bolinha Uhum. aqui. E vamos colocar ela mais no meio, né? Vai ficar mais legal de desenhar. Aqui. E aí? Tu já chegou a estudar física? Tem alguma ideia das forças? Como é que é? Sim, já, por acaso já fiz assim um apanhado geral, tipo, mas lá está, eu não sei se o que eu fiz de resumo tipo, é indispensável, sei lá. Hum, provavelmente ainda será pouco. Tem muita coisa na física, tá? Eu tenho uns formulários bons aqui que eu posso te Eu mandar tenho, depois. sim, por favor, o básico, porque eu tenho um resumo que eu consegui de física e química, mas nesse resumo, não sei se bate com o que eu tenho de conteúdo. Ah, é? Sim. Porque eu precisava de orientação de saber, é isso que eu tenho que decorar de fórmula para física. Porque no livro é muito mais complexo e eu não sei qual que eu devo assimilar, percebes? Percebi. Bem, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é, tem bastante coisa. Uau. Bastante coisa para assimilar, tá? Então, eu sei de Aham. tipos fundamentais de energia, energia cinética, fórmula. Eu sei que é 1/2 de mv ao quadrado. Eu sei a fórmula da energia potencial gravítica e a fórmula da energia mecânica, que é energia cinética mais energia potencial. E agora, no meu resumo, fala de transferências de energia. Não sei se isso eu devo saber ou não. Ah, tem que saber todas as coisas de todo, do primeiro, do segundo e do terceiro ano do secundário, né? Isso que tu estás me falando são as coisas do primeiro ano, né? Essa transferência de energia, se está no contexto de física, está no contexto das coisas do segundo ano, tá? Daí termodinâmica, né? Calor, temperatura. Sim, Então tem outras muitas matérias. Mas vamos um passo de cada vez. Depois eu procuro lá e te mando as fichas. ok. Nesse caso aqui, tu falou as coisas do primeiro ano. Esse aqui é um problema que se resolve com isso que tu falou, basicamente. Só que eu Por- não lembro de tu falares de força, né? Segunda lei de Newton. Aqui se resolve pela segunda lei de Newton, tá? Ok. Por exemplo, ó, todo objeto que está no planeta Terra sofre a força-peso. Uhum, O problema é que, como é um plano inclinado, não vale a pena colocar a força-peso apontando para baixo, porque todas as outras forças não vão estar uh, paralelas ou perpendiculares à força-peso. Então, o uhum, que a gente vai fazer? Uma decomposição vetorial. A gente vai dizer que vai ter uma força-peso nessa direção, que vamos uhum, chamar de PY, e um outro vetor da força-peso para essa direção, que a gente vai chamar de PX. uhum. Os dois juntos formariam de fato a força-peso, se somados vetorialmente, né? Sim. Fariam aqui a força-peso que realmente está empurrando ele, né, para baixo, em direção ao centro da Terra. Então, toda vez que tiver um plano inclinado, é isso que tu vai fazer, beleza? Para representar a força-peso. Uma Uhum, decomposição. Essas forças, elas têm a ver com esse ângulo aqui. Da mesma forma que a gente faz lá a trigonometria, seno, cosseno e tangente, né? uhum, O px é p seno do θ, né? Que no nosso caso é 30. E aqui também. Se tu decorou o funkzinho lá, tu já uhum. sabe que o seno de 30 é meio e o cosseno É, de 30 é raiz de 3 sobre 2. sim. Daí tu fazes do jeito que tu achar mais apropriado na hora da prova, escreve a tabelinha. Aí eu vou desenhar a tabela. Isto. Que mais nós temos de força aqui, sabe me dizer mais uma força? Tem mais umas forças aí rolando, né? Literalmente, kkk. Força. Tem mais uma. Tem ideia? Ele está sobre uma superfície. Uhum, Você está sofrendo essa força também, porque você está sentada. uhum. E aí, tens ideia de qual força é? Da superfície? É, a força da superfície, só que a gente chama ela de força normal. Uhum. Lembra desse nome? Normal? Uhum. É essa aqui, ó. A normal, Uhum. normal na matemática significa perpendicular, né? Ah, Então, ok. Uhum. ela é normal à superfície. Todo objeto que está sobre uma superfície tem isso. O objeto está flutuando, está caindo, não.
Mas como ele está sobre uma superfície, ele tem a força normal. Muito bem. Uhum. Era só isso que pedia, represente graficamente, assim como... agora é resultante, né? Uhum. Daí para representar a resultante, o que que tu vai falar? Tu vai escrever o que é uma resultante. A FR, né? resultante das forças é a soma de todas as forças. É isso. Isso que é resultante. Que age sobre o objeto, melhor dizendo, né? Que agem sobre o objeto. Como claramente o objeto não vai voar nem afundar no plano, Uhum. a força PY e normal se anulam. Portanto, a resultante acaba por ser apenas a PX. Uma explicação teórica aqui, porque o professor de física gosta de explicação teórica, tá bom? Pois. Então a gente pode chamar assim de força resultante ser igual daí todas as, a gente põe um vetor, ser igual a todas as forças, né? A PX mais PY mais normal, e daí a gente diz que esses caras aqui se cortam, né? Porque um tá para cima, outro tá para baixo, eles se anulam, né? Uhum. E daí sobra só a PX, beleza? Beleza. Uau. Beleza. Nem, não teve muita conta, só teve mais uma percepção na prática, né? E conhecimento Uhum. também do que significa resultante, soma das forças. Ok. E lembrando também que na segunda lei de Newton, essa resultante, né, é igual a massa vezes a aceleração. Então, eventualmente, a gente vai ter que usar isso nesse problema, eu acho. Ok. Vamos ver a B. Calcule o módulo da resultante. Perceba que não precisaria ser assim. Esse plano não tem atrito, né? Mas se tivesse atrito, teria força de atrito. Poderia ter alguém empurrando a bola. A bola está subindo, mas ela não está subindo porque alguém está empurrando. Tá subindo sozinho. Ela está subindo porque alguém empurrou antes e causou uma velocidade nela, né? Uhum. Poderia não ser o caso. Se fosse um carro subindo, por exemplo, teria a força do motor. Por aí Uhum. vai. Entendeu? Entendi. Entendeu, beleza. Então agora ele está pedindo para calcular o módulo da restante das forças aplicadas à esfera durante subida no plano inclinado. Bem, a gente já percebeu que a resultante é igual a Px. Sim. Px eu te mostrei qual que é a equação, então é só resolver aquela continha. X é simplesmente P seno θ. Tu tem que decorar isso, tá? Que Px é P seno θ sempre. Uhum. E quem é o P, né? Como é a força-peso? Como é que a gente calcula a força-peso? Força-peso é aquela força que a balança calcula pra gente quando a gente sobe numa balança. Uhum. Que é a massa vezes a gravidade, tá bom? Sim. Massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Bem, tu tá com essa prova aberta aí? Sim, tenho ela. Uhum. Então eu quero que tu olhes lá esses elementos e tente chegar na resposta sozinho, beleza? É só fazer a multiplicação desses valores. Eu tenho os dados também. Tu tem tudo lá no enunciado, mas tu só precisa da massa, da gravidade e do seno do ângulo, tá? Eu preciso ir no banheiro, só um instante. Na volta Ok. você me diz qual é a resposta. Tá bom. Nossa.
Voltei. Ok. Então, segundo os meus cálculos, e dá 10. Eu simplesmente substituí, porque a massa é 2, Aham, a a massa é gravidade é 2. 10, A e o gravidade é seno 10? Sim, nos dados está assim. Poxa, normalmente eles usam 9,8, mas tá certo ali, eles falaram 10. Sim, aqui pelo menos falavam de Sim, 10. sim, sim. Sim. Então, seno de 30 graus é 1/2. Então, fazendo a multiplicação, dá 10. Dá 10 o quê? Bananas, estrelas, coraçõezinhos. Esse 10 tem Ah, uma unidade, né? é pressão, né? Não, é força. Tem A que ser a unidade força. de força. Te Ah, lembras qual é? a da força é. Eu lembro, peraí. Mas com N. Não é a mão, não. Não, Não é a mão. Newton. É Newton. Newton. Ah, pois a Isso. força é Newton. Como que eu pude esquecer isso? Em Newton, beleza. Mal levou. Show de bola. Então 10 newtons. Vamos virar C agora. Qual a altura máxima atingida pela esfera no plano inclinado, medida na vertical, considerando com pontual, isto é, desprovida de momento de inércia? Qual a altura máxima atingida pela esfera? Altura Sim. máxima. A bola Altura não. é H. Não, mas é que eu queria entender essa última frase. Que apesar de ser uma esfera, você vai desconsiderar que é uma esfera. Você vai desconsiderar que você vai considerar que é um ponto, isso facilita um pouco as contas, tá? Porque senão tu ia ter que fazer momento de inércia, o que seria uma situação diferente. Então aqui tá falando de energia, basicamente. Você pode achar por energia. Pode achar de infinitas formas isso aqui, na verdade. Só que eu acho que a forma mais rápida é por energia, tá bom? Porque o que que acontece? Você falou de conservação de energia agora há pouco. Da energia cinética? Isso, essa bola está se mexendo. Opa, essa bola está se mexendo porque ela tem uma energia, certo? Ela sobe, sobe, sobe. Ela vem aqui. Durante todo esse percurso, ela não perde energia, tá bom? Uhum. Por quê? Porque não tem atrito. E no plano também não tem atrito. Só que como ela está subindo, ela está gastando energia para subir. Uhum. Para, vamos dizer assim, vencer a gravidade. Vamos dizer assim. Uhum. Né? Para vencer a gravidade. Então, e vai ter um momento que ela vai chegar no topo e não vai mais subir. Não é mesmo? Sim. E eventualmente ela vai começar a cair. E é justamente isso que ele está perguntando: qual é a altura máxima que ela vai subir mediante a energia que ela tem? Se ela fosse lançada com mais energia, ela subiria mais, não é mesmo? Mas como Uhum. foi lançada com uma determinada energia, ela vai subir até determinado lugar. E é isso que a gente tem que calcular, então a gente tem que entender um pouco de energia. Primeira coisa que a gente tem que entender de energia: a energia se conserva, tá bom? Portanto, se tu fizeres, né, aqui a primeira situação, vamos dizer assim, para ilustrar melhor, nesse ponto aqui, como a bola só tem velocidade e ela não tem altura, porque ela está no chão, certo? Uhum. Ela vai ter uma energia só. Tu disse que estudou um pouco de energia. Tu saberia me dizer qual que é a energia que está associada com a velocidade? Na energia não é a energia cinética. Confiança, essa mesmo. É. A energia Cinética. cinética que é 1/2 mv ao quadrado. Nesse ponto, ela só tem energia cinética. Vamos dizer Uhum. assim que esse é o ponto inicial, né? Então ela só tem Uhum. energia cinética. Vamos chamar de K.
E daí quando ela chegar aqui em cima, vamos dizer assim, na altura máxima que ela vai chegar, que eu não sei qual é, a gente vai descobrir, né? Uhum. Ela não vai ter mais velocidade, porque toda a velocidade, a energia cinética se transformou numa outra energia. E daí a velocidade fica zero, e daí é quando você chega na altura máxima. Você pode fazer esse experimento agora, você pode pegar o seu celular, jogar para cima, você vai Uhum. perceber que você lança ele com a velocidade da sua mão, essa velocidade vai gradativamente diminuindo Uhum. até o momento que ele chega na altura máxima, que é quando a velocidade é zero. Por que é zero? Porque ele não sobe mais. Se tivesse velocidade ainda, ele continuaria subindo. Chega a zero e daí começa a cair, a velocidade fica negativa, porque está indo para baixo. Ok? Uhum. Então, nós queremos descobrir justamente isso. Qual foi a altura, né, que o celular chegou. No caso aqui, a bola. Isso tem a ver com a mudança de energia, a transformação de energia. A energia cinética vai virar uma outra energia aqui no final. Toda ela. Não vai ter mais cinética nenhuma, porque a velocidade vai ser zero. Por exemplo, a gente Uhum. pode até colocar um ventinho assim, tipo, representando que a bola está se mexendo, mas aqui já não está mais, ela está parada. Tu Sim. lembra qual que é a equação da energia gravitacional, que é a que ela está se transformando aqui? Energia gravitacional. A cinética e a gravitacional têm equações. São duas Ah, equações diferentes. A cinética tem a ver com velocidade, e a gravitacional, como tem a ver com a altura, né? Vai ter a ver com a altura. gravitacional tem a ver com a altura. É, Tem que fazer essa tabelinha aí das equações. Algumas vêm na prova, né? Eu acho. não, não, de Mer 23 anos não vem nada. Eita. E nós não podemos nem usar calculador. Nossa. Pois. Essas são as equações, tá bom? A energia potencial tem a ver com a altura, então olha só, mg, olha só, não é o peso? Justamente, tem a ver com a Ah, força-peso também, né? GH, ok. Para tu lembrar as coisas, isso vai fazer vínculos na tua cabeça. Então, a energia Uhum. potencial gravitacional, que tem a ver com gravidade, envolve a gravidade, mgh. O h Uhum. é a altura que a gente está procurando. Uhum. É isso aqui que o problema pede. E aqui vem um ponto muito importante, né? Esse é o ponto que resolve o problema. Conservação de energia. Como não há atrito, a energia é conservada. Sendo assim, a energia cinética será igual a potencial. Pronto. Energia inicial é igual a final. Então, energia cinética é igual a potencial. A energia não Sim. muda, a energia é sempre a mesma. O E é sempre o mesmo, igual no início, igual no fim. A energia só se transformou. É aquela frase do Lavoisier lá, a energia nunca se perde, só se transforma. mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Tá bom? Sim. Nós estamos buscando o h, então antes de tu ficar jogando número, vamos isolar o h. Primeira coisa que a gente pode fazer, cortar as massas. Que a massa é a mesma, né? É o mesmo objeto, certo? Uhum. Então, mesmo se tu não tivesse massa, dava para resolver. Poderia ter um problema onde ele não te passa a massa. Uhum. Bem, vamos lá, vamos lá. Tenta terminar até o fim da aula aí. Se tu não conseguir, eu faço, tá bom? Tu tens todos os valores e tu tens que agora isolar o H, né? Quem sabe passar esse G para outro lado, né? Ok. É isso aí. Tem que isolar o H. Uhum.
Professor, Diga. o valor da velocidade eu vou considerar quando ele estiver na altura? Ele não falou a velocidade? 10 metros por segundo. Certo? Sim. Então no V você coloca 10. Uhum. Bem, acho que já consegui. Opa, e aí, qual que é a resposta? Então, deixa eu explicar como é que eu fiz. Eu passei a velocidade para o outro lado, como ele estava multiplicando no primeiro membro, ele passou do outro lado a dividir, Uhum. ok? Sim, daí E depois, ficou V quadrado sobre 2G, né? sim, daí ficou h igual a v ao quadrado sobre 2g. Isso. Sabendo que v ao quadrado é 10, Sim. 10 ao quadrado, que dá 20, Não, 10 ao quadrado dá 100. dá 100. Isso. Sim, que dá 100. Sobre 2 vezes a gravidade, que é 10. Isso. Corta, corta. Daí eu Divide. fiz 10 dividido por 10. 5 E, metros. e pronto, foi assim que eu cheguei lá. Então a Deu bola 1. sobe 5 metros, que legal. É isso aí. Agora perceba uma coisa, né? Essa bola, ela tá subindo uma rampa. Em nenhum momento a gente levou em conta a angulação. Não Sim, precisa mesmo, tá bom? O que importa é a altura que ela tá subindo. O que importa é o que tem a ver com a gravidade, que é a altura. Ok? ok. Então tá bom. Muito bem. Então tá bom. Então é isso. Bem, Pronto. boa sorte nos seus estudos aí. Se sobrar um horário livre aqui, eu te falo, tá? Mas é que o dia já tá cheio. Pois. Professor, existe a possibilidade de eu enviar o tópico que me pediram para, tipo, para o exame de física, para o professor relacionar as formas que eu tenho que decorar? Sim, sim, sim. Pode ser? Pode, pode. Ok. Só para saber se eu estou, tipo, no caminho certo, se eu estou assimilando as coisas importantes no meu resumo. Perfeito. Tá bom? Então, tá Obrigada. bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Obrigada. Até a próxima.